Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode controlar, conter os sintomas da ansiedade, mantê-los sob controle, com sabedoria e com umas ferramentas aí, habilidade de você parar e escolher o seu comportamento, o seu pensamento, o seu sentimento e as suas emoções. A gente sabe que não é fácil, que nos momentos da ansiedade a gente fica muito alterado, os pensamentos ficam acelerados, as emoções ficam tão intensas que é bastante complicado conviver com isso. Mas eu vou falar desse mecanismo de parar um pouco esses sintomas, esses pensamentos e escolher outros mais saudáveis. Vou falar como que isso é possível e o processo para desenvolver isso na sua vida e assim ter mais saúde, mais disposição para você como um todo. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você ter mais saúde, disposição, qualidade de vida, reduzir a ansiedade, a depressão. O seu comentário aqui é muito importante, você sabe que quando você comenta, outros assinantes leem e você pode ajudar outras pessoas. Então, nós criamos uma rede de apoio onde uns possam ajudar os outros e eu respondo os comentários praticamente todos às terças e quintas-feiras, às 19 horas, nas lives. Então você pode colocar o seu comentário aqui, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua experiência, compartilhe com a gente que eu respondo nas lives terças e quintas às 19 horas. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. Queridos, você sabe que controlar a ansiedade é um tema bastante complexo e a contenção também, mas é tudo que a gente quer, né? A gente quer ficar livre da ansiedade e controlar, claro. Agora, como você sabe, ao longo de outros vídeos aqui no canal, a gente tem colocado algumas técnicas dizendo que muitas vezes quando você quer controlar demais, quando você faz esforço demais para controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções e assim manter a ansiedade sob controle, você aumenta a ansiedade. Por quê? Porque quando você tenta fazer esforço para controlar, a sua tensão, a sua preocupação, os seus sintomas, eles aumentam. E aí fica mais complicado você diminuir o estresse, diminuir os sintomas da ansiedade. O que eu vou falar aqui agora nesse vídeo é essa tentativa de você parar um pouco os pensamentos, os sentimentos, as emoções e depois você fazer outras escolhas. Você sabe que no processo de meditação que a gente trabalha aqui no canal, vocês têm meditações guiadas aqui, o que eu sempre falo nas orientações das meditações guiadas? Permita que o pensamento venha e o pensamento vai. Não é? Vamos treinar o deixar ir, que é uma das premissas do Mindfulness, da meditação. Esse treino é importante porque quando eu quero segurar um pensamento, quando eu quero parar demais o pensamento, ele acaba criando mais energia para permanecer. Então, quando eu treino vem e vai, os pensamentos vão e vai. Então, como aquele poeta Rumi, que você seja como uma hospedaria, um hotel. Recebe muitos hóspedes, não é isso? O hotel recebe hóspedes que entram na sexta e saem no domingo ou permanecem uma semana. Assim, nós, seres humanos, poderíamos ser aí idênticos a um hotel onde você recebe os pensamentos como hóspedes, as emoções, tanto boas quanto ruins, mas também elas vão embora. Você hospeda elas um tempinho e depois elas podem ir embora. É isso que a gente precisa treinar cada vez mais. Agora, uma outra questão é você parar, muitas vezes, de investir, de nutrir pensamentos negativos, destrutivos, né? E eu vou explicar como que isso pode acontecer. Então, o primeiro passo nesse processo de contenção, de controle, de gestão aí da sua ansiedade, é você tomar consciência que eles estão acontecendo. Então, muitos assinantes aqui do canal falam o seguinte, acredito que você também tem experiência, olha, eu tive um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, onde meu coração disparou, fiquei com falta de ar, a cabeça ficou tonta, eu fiquei meio fora do ar, parece que eu estava despersonalizado, desrealizado, né? E aí sintomas que preocupam demais. Então, à medida que você faz exames laboratoriais, eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter, e aí você tem essa possibilidade de examinar com o médico, e aí o médico fala, os exames falam que não tem nada, né? Mas só que muitas pessoas, você sabe que no canal acontece isso, muitas pessoas, mesmo com os exames sendo negativos, mesmo com os exames não dando nada, elas continuam alimentando um pensamento de que possuem, muitas vezes, uma doença grave, que podem estar com câncer, uma doença talvez não diagnosticada pelos médicos, alguma coisa que ainda não foi descoberta. Ou seja, a pessoa que é mais ansiosa, que tem essas características mais fortes de ansiedade,
ela acostuma o seu cérebro, o seu hábito. Eu já falei num vídeo aqui sobre como você pode desligar esse hábito da ansiedade. É um hábito aprendido. Você começa a repetir cada vez mais essa tendência de você achar que alguma coisa grave está acontecendo com você. O médico de repente está errado, os exames não deram certo. E aí muitas pessoas aqui do canal, clientes e alunos também, falam que já fizeram 1, 2, 3, até 11 exames, eletrocardiogramas, porque os sintomas são muito ruins da ansiedade, claro, são sintomas muito desagradáveis, e a pessoa não acredita que não tem nada. Porque é tanto incômodo, tanta dor, que ela fala assim, não, gente, deve ter alguma coisa, tem alguma coisa escondida aí que ninguém quer me falar, e provavelmente eu tenho essa doença mesmo, uma doença grave. Então, essa que é uma deixa, uma dica. Nesse momento que você está alimentando esse pensamento de que você tem uma doença mais grave, utilize a técnica do parar. Não alimente esse tipo de pensamento. Você tem uma evidência, o sintoma ali está com você, mas o exame está mostrando que você não tem nada grave, nada orgânico. O médico também te falou, e se você tem um psicólogo que te acompanha, ele também com certeza vai te falar que não tem nada orgânico, não tem por que você alimentar esse pensamento, essa sensação de que alguma coisa muito ruim está acontecendo com você. Então, esse momento do pare, esse dispositivo de tomada de decisão, onde você começa a tomar consciência de que esses pensamentos existem e que você está nutrindo esses pensamentos. Isso é fundamental para você mudar a sua atitude e ter mais sabedoria e diminuir a ansiedade. Então, todos nós podemos fazer escolhas saudáveis. Às vezes, um mais facilmente que os outros. Às vezes, você está passando por um momento difícil na sua vida pessoal, familiar, profissional e que está difícil fazer escolhas. Claro que nós podemos fazer escolhas, nós temos aí o livre-arbítrio, mas ele é difícil, porque às vezes as tomadas de decisões nos trazem muita angústia. Eu sempre falo para os alunos, para os clientes e aqui os assinantes também, que tem um psicólogo, um economista, chama Robert Simon. Ele fala o seguinte, que não existe a decisão perfeita, ideal. Existem decisões satisfatórias e muitas vezes nós queremos um perfeccionismo de ter uma decisão perfeita. Então, quando eu tenho decisões satisfatórias, eu posso errar e depois corrigir. Claro que dentro de uma ciência, de uma tecnologia, para que você possa limitar os erros, mas também ter coragem de acertar, ter coragem de errar, ter coragem de arriscar, faz parte também da ansiedade, mas também da cura dela mesma. Apesar dessa técnica de você parar, parece ser simples, ela é difícil de executar, porque você tem um hábito aí arraigado há muito tempo em você, talvez desde criança, desde a infância. Você acumula essa personalidade mais ansiosa, porque você acha que de repente ser ansioso é um valor. Você pensa assim, nossa, se eu for ansioso, eu vou correr atrás dos prejuízos, vou correr atrás de soluções, vou conseguir conquistar aquilo que eu quero, os meus sonhos. Mas a ciência mostra que isso é um equívoco. Você muitas vezes está mais com a energia mais saudável para buscar os seus sonhos quando você tem mais saúde e mais relaxamento. Então, queridos e queridas, muitas vezes parar com esses pensamentos é desafiador, é difícil, porque você aí tem esse hábito há muito tempo. E uma das técnicas que a gente utiliza para ajudar nesse processo de parar a ter esses pensamentos é o primeiro passo, reconhecer que eles existem, ter consciência deles e em seguida você aceitar que eles estão acontecendo. Então muitas vezes o processo de aceitação dos pensamentos, da emoção, dos sintomas da ansiedade, ele é difícil, mas ele também é um grande instrumento, uma grande arma para você poder começar a controlá-lo, a ele ir se dissipando pouco a pouco. Por quê? Porque quando eu tento parar demais, esforço para isso acontecer, eles vão só aumentar. Enquanto que eu treino, lembra aquilo que eu tenho falado aqui sempre, pensamentos vêm e pensamentos vão, emoções vêm, emoções vão, os sintomas vêm e eles vão. Então, se você treina isso na sua mente, no seu espírito, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos, cada vez mais você vai conseguir parar aqueles pensamentos que são mais destrutivos, do tipo, ai meu Deus, eu posso estar tendo um câncer, um tumor, eu tô ficando louco mesmo, ou os médicos estão escondendo de mim uma coisa mais grave. Esse tipo de pensamento, ele aumenta os seus medos, e a gente sabe que o medo em relação ao futuro, o medo em relação às doenças, ele gera mais ansiedade. Então, um ciclo vicioso.
Quando eu tenho sintoma, eu tenho medo, e aí se eu alimento esse medo com pensamentos e sentimentos mais negativos, maior é a minha preocupação, maior eu tenho o receio e a ansiedade, ela só aumenta, e aí fica pior, porque você fala, não, realmente tem alguma coisa muito grave acontecendo, apesar dos exames não estarem falando nada, eu estou sentindo um mal-estar terrível, porque você está retroalimentando essa ansiedade através do seu medo, dos seus pensamentos constantes. E você sabe que esses pensamentos constantes, esse medo, ele vai estimular o seu corpo. E a gente sabe, eu tenho tratado aqui sempre nos vídeos do canal, que essa hiperestimulação do seu organismo, ela produz hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, que são jogados na corrente sanguínea e percorrem todo o corpo. E esses hormônios de estresse, eles vão aumentar ainda mais a ansiedade, causando falta de ar, dor no peito, dor no coração, taquicardia, palpitação e todos os sintomas que a gente tem falado aqui. Então, muito da sua ansiedade é alimentada por esse pensamento mais apreensivo, mais temeroso, e esse pensamento a gente pode treinar para parar, para ele diminuir, para reduzir e assim escolher novos pensamentos, novas atitudes, novas formas de pensar. Agora é importante também a gente ter noção de que a ansiedade, o estresse, ele faz parte da nossa vida mesmo. Muitas vezes você sai no trânsito para ir para o trabalho, você enfrenta o trânsito, você fica estressado, ansioso e depois você se recupera. O que nós estamos falando aqui é um transtorno de ansiedade que ele é constante, né? Ele independe até do evento externo. E isso é causado por uma configuração interna, por uma forma de agir, de pensar, de sentir, que é própria da pessoa mais ansiosa mesmo, né? E é isso que a gente precisa tratar. Agora, muitas vezes a ansiedade e o estresse, ela te impulsiona mesmo a resolver problemas, a ter crescimento pessoal, emocional, profissional, familiar, e isso acontece. Mas o excesso de ansiedade, ele te bloqueia e te traz mais prejuízo do que vantagens, do que crescimento. E aí nós precisamos falar da nossa capacidade de escolher, né? Quer dizer, como que eu vou me conectar com uma mente mais sábia, com uma sabedoria? É você lembrar o seguinte, olha, existem momentos na sua vida, existiram e eu acredito que existem, momentos onde você fez escolhas ótimas, onde você teve resultados positivos, onde você teve mais saúde, mais disposição, onde muitas vezes falaram para você ir por um caminho, você escolheu outro caminho e teve resultados muito bons. Muitas vezes você errou também, às vezes você escolheu caminhos que não foram tão produtivos para você, mas você aprendeu com eles e retornou à origem ou fez novas possibilidades. Então, aprender essa questão da escolha, da tomada de decisão é fundamental, né? Você identificar um problema, o que realmente você está vivendo que você precisa atuar. Será que você precisa então concentrar-se no dia, na sua tarefa do trabalho, ao invés de você fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, né? Eu sempre falo aqui no canal, a multitarefa ela parece uma grande vantagem, mas na verdade ela traz mais estresse e mais ansiedade. Então muitas vezes você fala assim, olha, não, eu tenho que escolher, ou eu vou levar meu filho na escola, ou eu vou preparar meu projeto, eu tenho que entregar o trabalho que está atrasado, ou eu vou passar no cabeleireiro, no shopping, e às vezes você quer fazer tudo. Esse tipo de querer fazer tudo não é uma escolha sábia, né? Porque muitas vezes você até consegue fazer, mas a que custo? Você desgasta você desgasta as pessoas que estão ao seu redor e a ansiedade só aumenta. Então, como que você pode fazer escolhas sábias? Olha, nesse dia eu vou cuidar desse aspecto profissional ou desse aspecto pessoal, familiar, né? Muitas vezes é claro que é importante estar com meu filho, mas tem momentos que eu não vou privilegiá-lo. Eu vou priorizar o trabalho. Então, depois eu recompenso isso de outra forma, recupero isso de outra forma. Estar com meu filho, com minha família, não é? E tentar o equilíbrio. O nosso mal é muitas vezes que a gente quer ser perfeito, a gente quer cobrir todos os espaços, né? Nossa culpa muitas vezes faz com que a gente fique assim, se sinta culpado e faça, nossa, eu preciso estar com a minha família, eu preciso estar no meu trabalho, eu preciso estar com meu marido, namorado, esposa, filhos, namorada, eu preciso dar conta de tudo, como se isso fosse humanamente possível e não é. Né? Nós somos seres humanos limitados. A nossa racionalidade ela é limitada, né? E algumas pessoas têm dúvida em relação a isso, mas quando eu falo assim, olha, pensa no ano de 1980, imagina se você consegue lembrar tudo o que aconteceu com você os 365 dias daquele ano, de 1980. Ou, se você não nasceu em 80, pensa no ano 2000 ou 2010. Qualquer ano. Né? É impossível, porque a nossa memória ela é limitada. Então, nós, seres humanos, temos uma racionalidade limitada. Nem o Papa tem todas as capacidades de colher todas as informações. Ele precisa saber que as decisões dele são satisfatórias, não são perfeitas, não são ideais. E é isso que a gente precisa
trabalhar cada vez mais para ter escolhas sábias da nossa vida, da nossa saúde. Então as escolhas que nós fazemos, elas podem gerar mais saúde, né? E aí nesse momento é você fazer o seguinte, olha, eu posso focar no trabalho agora e depois eu posso almoçar com minha família? Né? É possível isso? Não, hoje não, mas amanhã sim. Então quando você para e pensa e você fala assim, o que eu vou escolher? O que é mais tranquilo para mim? O que vai me dar mais paz interior? O que vai me causar mais satisfação interna? Às vezes é difícil de alcançar isso, mas é um caminho, um treino que nós estamos falando, né? Às vezes você não consegue fazer isso rápido, mas à medida que você treina gradativamente, com gentileza, pouco a pouco, você faz as meditações aqui guiadas do canal, você pode parar e falar assim, peraí, o que é bom para mim nesse momento que eu posso escolher? E aí você faz uma escolha que seja saudável para você. E é claro que tomar decisões, muitas vezes, não é fácil, não é? Você escolher com sabedoria aquilo que você precisa fazer, ou pensar, ou agir, é um processo mesmo, um treino que a gente precisa estar sempre buscando aprimorar. Agora, o fundamental é, além da gente ter um planejamento para fazer tomadas de decisões e se organizar diante disso, é eu entender por que muitas vezes, ao longo da minha história de vida, eu escolhi ter atitudes talvez mais ansiosas, né? Então, muitas vezes você vai pensar assim, não é que você escolheu, mas é como se fosse muito tudo junto, né? Você nasceu dessa forma, vivenciou uma série de experiências e aí, de uma certa forma, você acreditou que as pessoas ao redor, elas funcionam desse jeito, né? E que muitas vezes você fica preocupado em fechar várias vezes a sua porta ou desligar, ver se o gás está desligado várias vezes, você acredita que todo mundo age assim, né? E aí quando você vai ver aos seus colegas, amigos, você diz, não, só eu, ou poucas pessoas agem assim. E aí você começa a perceber que esse seu jeito de ser, ele muitas vezes te parecia produtivo, parecia que te defendia, que trazia benefícios para você, aí você começa a ver que não é tão assim, né? Que muitas vezes esse seu jeito ansioso de ser, que é a sua característica, que sempre foi, talvez não esteja trazendo tantos benefícios assim. E aí, não é que você é ansioso, você tem um comportamento, muitas vezes, uma atitude, um pensamento, uma ação que é mais ansiosa e isso traz mais preocupação, mais medo e você pode adoecer, né? E aí, quando você tem os sintomas da ansiedade físicos, o mal-estar, a tontura, o desânimo, taquicardia, etc., o cansaço, aí você começa a se preocupar e começa a se tratar, né? E você vê que não é natural ter essa atitude mais ansiosa. E isso é primordial. Às vezes você está numa praia maravilhosa, com uma companhia ótima, você está com seu namorado, ou marido, ou esposa, ou namorado, ou filhos e amigos, e você está preocupado, né? Preocupado com a pandemia, preocupado com o contágio. É claro que tem que preocupar, eu acho que é uma preocupação saudável, mas será que o excesso não acontece com você? E aí você acha que esse seu jeito, ele é o certo. Às vezes você já vacinou, as pessoas que estão ao seu lado já estão vacinadas, você está mantendo um distanciamento social, você usa álcool gel, você usa máscara e você continua preocupado, né? E acha que isso é mais saudável. Aí sim merece a sua atenção. Será que é mesmo? Né? Será que é uma escolha mais sábia? Será que essa atitude realmente... Aí você fala assim, não, mas tem que ser assim mesmo, porque desse jeito eu me defendo, senão a pandemia vai aumentar muito mais. Tudo bem, é verdade. Mas você tem um ambiente controlado, né? Que você está ali à distância, com máscara, todo mundo vacinado. Será que realmente vale a pena você investir nesse estresse, nesse desgaste, para aumentar ainda mais a sua ansiedade e a ansiedade de todo mundo ao redor, né? E aí vale a pena pensar isso que a gente está falando. Vamos parar e pensar, será que isso realmente é saudável para mim? Porque aí senão você continua alimentando aquela ideia de que não, esse meu comportamento está me salvando. É por isso que eu estou salvo, que eu não fui contaminado, porque eu tomo todos os cuidados. Ótimo que você toma todos os cuidados, mas só que esse excesso às vezes é prejudicial. Ele está te trazendo mais mal-estar, mais angústia, mais desequilíbrio, e aí os sintomas da ansiedade aparecem mais, né? Dores no estômago, azia, úlceras, gastrite. Lembrar vocês que a gastrite, a úlcera, não é causada pela ansiedade, né, gente? Ela é causada por uma bactéria. A ansiedade faz aumentar os sintomas, as dores desses problemas orgânicos, né? E aí você começa a pensar, a discutir, a refletir que há outras maneiras de se comportar, não é? Há outras formas mais saudáveis, mais inteligentes, mais sábias,
mais nutritivas para você. Não é igual como, por exemplo, a gente passa o final de semana às vezes bebendo ou comendo batata frita, cachorro-quente, pizza, sanduíche, biscoito, doce. É uma delícia. Mas chega num ponto que você fala assim, olha, eu preciso parar porque senão eu vou ficar diabético, eu vou ficar a pressão alta, minha alimentação vai ficar ruim, vou ficar obeso, né? Então é similar, né, gente? Não é fácil, é um processo, mas ele começa quando você quer realmente mudar essa sua atitude. E você descobre que ser ansioso é uma característica sua, não é você. Você é muito mais que isso, né? Existem muitas outras coisas mais importantes que isso. Ser ansioso é apenas um hábito, um comportamento, uma característica que você acumulou ao longo da sua vida, mas que pode ser mudado, transformado em prol de uma saúde melhor. Agora, o que acontece também é que muitos desses pensamentos, esses medos, essas sensações, elas parecem acontecer automaticamente, e acontecem mesmo. Então, é como se você não tivesse controle. De repente, bum, vem um pensamento catastrófico, de repente, bum, vem uma dor no peito, de repente, bum, você fica tonto. Então, são sintomas, pensamentos, ações, sentimentos que são automáticos. Então, assusta muito porque você não esperava e eles acontecem, né? Então isso acontece no nosso corpo mesmo, essa parte mais automática, até inconsciente, né, desse seu comportamento, mas pouco a pouco, gradativamente, à medida que você acolhe esses sentimentos, esses pensamentos, que você aceita, que você toma consciência, que você quer tratar, que você quer trabalhar essa aceitação para que ela pare e que você mude e faça outras escolhas, à medida que você faz isso gradativamente, esses pensamentos, esses sentimentos, esses sintomas automáticos, eles tendem a diminuir. Porque o esforço que você faz para ter mais saúde, disposição, mais equilíbrio, você vai contrapor com esses pensamentos automáticos e eles vão desaparecendo gradativamente. Então esse treino é você, diante de um evento que está te trazendo muito estresse, que você está muito preocupado, é você buscar se equilibrar e acalmar, né? Lembra, para um pouquinho, veja aí o que o seu coração está falando, né? Muitas vezes está acelerado ali, você está muito tenso, nervoso. Diante da ansiedade, você está assim, sem controle mesmo, sem equilíbrio. À medida que você treina, parar um pouquinho e pensar, e aí você observa seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, suas sensações corporais. Quando você treina isso, lembra, fazendo também muita meditação guiada aqui do canal, você vai treinando isso, você vai diminuindo essa resposta automática que você tem na ansiedade, e aí você começa a perceber o seguinte, peraí, talvez não precise sair da cama agora, eu posso curtir um pouquinho mais a cama, porque para eu relaxar um pouquinho e fazer um dia melhor para mim. Talvez eu não precise responder rápido esse e-mail ou essa mensagem do WhatsApp, não é? Isso é muito comum, né, gente? Às vezes você, na raiva, você vê uma mensagem do WhatsApp, você quer responder logo. Quando você para e fala assim, pera, opa, não vou responder agora, vou pensar para responder. Amanhã eu respondo. Aí no outro dia você tem uma resposta mais branda, você tem mais tranquilidade. Esse parar é um treino. Você pode fazer gradativamente, pouco a pouco, para você ter escolhas melhores. Então, se você reage de uma forma apreensiva, ansiosa diante de uma escolha, é um hábito que você criou. Parar isso é importante. Então, volta, peraí, eu preciso acalmar para eu tomar uma decisão. Ainda que eu precise acalmar dias, né? Preciso fazer relaxamento muscular, meditação, para respirar, para eu me acalmar e aí sim eu ir tomar uma decisão. E não ficar pressionado pelo tempo, pelo momento ou pelas circunstâncias, mas a pressão deve ser por paz interior. Então é importante você perceber quais momentos, quais palavras que você escolhe e que você alimenta esse ciclo do medo. Então se você geralmente fala, olha, eu estou tendo um ataque cardíaco, né? Na verdade, você já fez exames, você já sabe que não tem problema no coração, você não está tendo um ataque cardíaco, é um ataque de pânico, de ansiedade. Mas você continua achando que é um ataque cardíaco. Quando você fala isso e pensa isso, você aumenta o ciclo do medo. Ou quando você fala, eu vou perder essa pessoa para sempre, eu vou morrer, também você está aumentando o ciclo do medo, né? Eu não suporto isso, é muito comum as pessoas aqui falarem, não suporto mais essa ansiedade, né? Então, é claro que é ruim, é claro que é desconfortável, é claro que dá vontade de sair correndo. Mas quando você investe nesse tipo de pensamento, de ação, de palavra, você aumenta a sua tensão interna. Então, nesse momento, você pode parar e falar assim, peraí, opa, deixa eu escolher uma outra palavra, um outro pensamento, né? Isso é um treino, né, querido? Gradativo, que você pode conseguir pouco a pouco. Outra palavra, eu tenho que sair daqui agora, porque senão eu vou me sufocar, eu vou morrer, né? Quer dizer,
Veja que você está exagerando demais, né, uma situação, e quando você exagera demais uma situação, você causa mais medo, mais preocupação e mais ansiedade. Agora, para você perceber isso, você tem que ter consciência. Opa, peraí, por que eu estou usando essa palavra? É um hábito que eu tenho? Será que isso está me fazendo bem? E aí, entrar em contato com esse tipo de pensamento, de palavra, de expressão corporal, física e verbal, para você ir gradativamente transformando, né? Então, se você pensa nas palavras ataque cardíaco, perder essa pessoa, não suportar, eu vou passar agora, eu não dou conta, são palavras muito fortes que são gatilhos para que você faça a coisa ficar mais catastrófica, mais dramática, mais intensa, mais preocupante e mais ansiosa. Então, começa a mudar essas palavras também, nessa intensidade com que você vê o mundo, vê as situações. É muito dentro de você. Quando você começa a perceber que essas palavras, essas cores muito fortes, elas só aumentam o seu desequilíbrio, aí você começa a mudar e fazer escolhas mais saudáveis. Então, quando você pensa, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu vou ter um ataque cardíaco, ou não posso aguentar isso, eu não suporto, eu tenho que... São, tá vendo? Colocações que verbalmente elas levam você para uma ansiedade. Então, prestar atenção nisso e mudar já é um grande caminho para diminuir a ansiedade. Então, quanto menos você usar essas cores fortes na sua palavra, na sua comunicação, nossa, isso é muito maravilhoso, não tem coisa melhor que isso. Ou isso é ruim demais. Esses extremos, eles causam muito desequilíbrio. E aí, quando você percebe que está fazendo isso, você pode ir parar gradativamente e escolher novos caminhos, novas palavras, novos pensamentos, novas formas de sentir, de agir e de pensar. E aí você pode escolher palavras mais calmas. Olha, eu estou percebendo que eu estou meio desequilibrado, mas daqui a pouquinho eu posso me acalmar. Ou, peraí, não vou dar essa resposta agora, eu vou dar essa resposta depois, vou esperar um pouquinho. Ou eu vou sentar para respirar um pouco, me acalmar e depois tomar uma decisão. Quer dizer, você está vendo que você pode escolher uma série de repertórios, de pensamentos, de estratégias de comunicação com você mesmo para você se acalmar e diminuir o estresse, o medo e a ansiedade também. Então, quando você alimenta esses pensamentos, olha, eu estou tendo dores no peito e se tiver um ataque cardíaco, né? Aí isso vai aumentar o seu medo. Se você pensar, e se eu não conseguir me livrar de meus sintomas e eles arruinarem a minha vida? Também uma catastrofização muito grande, né? E aumenta o estresse, aumenta o medo, aumenta a ansiedade. E se a minha despersonalização for causada por uma doença grave mental e se eu estiver trancado em um asilo de loucos? Né, queridos, a despersonalização não vai te deixar louco, é o sintoma da ansiedade. Então, quanto mais você trocar essas palavras, essas expressões, essa comunicação, mais tranquilo você pode ficar, né? Outra forma de expressar, e se eu for a única pessoa que não consegue superar o distúrbio, o transtorno da ansiedade, eu vou estar condenado a uma vida de luta. Né? Também você vê que é o drama, é a tragédia, a catástrofe. E a gente muitas vezes faz isso mesmo. Às vezes você faz brincando e o de tanto brincar acaba sendo real, né? Então veja que se você faz isso, começa a mudar, né? Isso traz muito benefício para você. Então, o que você pode fazer? Buscar respirar, meditar, relaxar, né? Entender, olha, eu não estou correndo nenhum perigo, a ansiedade não é grave, não vou ficar louco, né? Não há necessidade de eu me preocupar. À medida que você internaliza isso, você vai ficando mais calmo, relaxado, mais seguro, né? Eu estou tendo dores no peito, mas eu sei que é o sintoma da ansiedade, não é um ataque cardíaco, porque eu já fiz exame e está tudo bem, né? É claro, querido, que isso não é fácil, né? É um processo, um treino. Por isso que eu sempre falo aqui, consulte um psicoterapeuta, um psicólogo e um médico. Se for necessário você tomar medicamentos e fazer a psicoterapia, faça, porque realmente traz resultados muito positivos para você. Não existe milagre, existe ciência e tratamento é gradativo, passo a passo, é com calma, com persistência, com tolerância e com paciência. Então, quando você entender que quando você diminui seu estresse, seu corpo tiver uma chance de recuperação mais tranquilo, seus sintomas vão desaparecer. Então você precisa ser paciente. Se você fala para você, preciso ser paciente, vou relaxar, não há nenhum problema grave aqui. Isso tudo traz calma, né? Então, quando você pensa, olha, todo mundo pode superar o transtorno da ansiedade, inclusive eu, né? Eu só preciso trabalhar para isso. Se todos os outros podem fazer isso, eu também faço. Eu vou relaxar, vou me acalmar e não vai ter problema, né? Então, eu vou parar de disparar palavras agressivas, palavras distorcidas, palavras catastróficas. Eu vou mudar a minha atitude, a minha palavra, a minha comunicação, o meu sentimento e o meu pensamento. Então, vocês estão vendo que esse mecanismo de parar e escolher, ele pode ser feito e vai trazer muito mais saúde para você e mais descanso, né? Então, mesmo que o exame ele esteja na sua frente não dizendo nada,
confie nesse exame e fale para você, olha, é só ansiedade e eu vou estar cada dia melhor e mais tranquilo, mais relaxado. E com certeza estamos aqui para te apoiar nisso. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, assine aqui o canal se você não assina, seu comentário é muito importante. Eu te vejo na live hoje, terça-feira, 19 horas. A gente vai comentar aí os comentários das pessoas, as observações, as dúvidas e as perguntas. Um grande beijo, até o próximo vídeo.